Salve, meus amigos! Estou cumprindo uma promessa aqui com vocês. Não era bem uma promessa, mas era uma proposta de fazermos uma aula festiva, uma live festiva. Afinal de contas, estamos no finalzinho, no apagar das luzes de 2024, para responder uma questão que me colocaram numa caixinha. Eu me senti numa saia justa para responder. Printei e propus que vocês pensassem e respondessem num post aqui do Instagram. Se tratava de uma questão de prescrição. Aparentemente, prescrição é um dos assuntos favoritos de vocês. E essa temática foi proposta, então, por uma pergunta que basicamente dizia o seguinte: dívida de ISS de 2003, nunca teve penhora, será que tem prescrição? E aí eu propus um debate, né, a partir de 3 ideias de resposta. Poderia ter prescrição? Não teve prescrição? Ou depende de outras coisas? E vocês participaram ativamente, né, contribuindo para esclarecer a dúvida do seguidor. Afinal de contas, eu não posso responder casos em específico, vocês acompanham isso, eu não posso dar aconselhamento processual. Eu agradeço a compreensão, afinal de contas são as restrições do Estatuto da Magistratura que eu preciso observar, e vocês colaboram sempre com isso. Mas veio essa questão e eu propus esse debate, essa brincadeira, e muitos participaram, o que me alegrou bastante. Por isso, vamos tentar fazer uma aula festiva de encerramento para responder, esclarecer, trazer subsídios a este respeito. E pessoal, primeiro de tudo é que nós precisamos pensar que a prescrição não é apenas o somatório daqueles requisitos do tempo, não é? Deste prazo fixado por lei, no nosso caso do tributário, via uma lei complementar. Não é apenas o decurso do prazo e a insatisfação do crédito, ou, melhor dizendo, a ausência de um impulso ou de uma efetivação por parte do credor deste crédito. Não é apenas isso. A prescrição tributária reúne uma série de elementos. Precisamos sim ter uma lei, precisamos ter uma lei complementar, precisamos ter um prazo, precisamos ter um crédito titulado pela Fazenda Pública, precisamos ter este crédito que ele não foi satisfeito pelo devedor tributário. E o credor tributário não efetivou este crédito dentro deste prazo. Só que detalhe, este prazo precisa ter fluído sem interrupções. E aqui começa o jogo que a gente precisa considerar na análise de uma situação como essa. Portanto, considerem sempre o prazo, aquele prazo da lei complementar, do CTN, artigo 174, 5 anos. Disparado quando esse prazo? Da constituição definitiva do crédito. Lá no caput do 174 CTN está assim: eu vou contar 5 anos a partir da constituição definitiva. Na imensa maioria das situações, isso vai ser entendido como um vencimento do tributo. A partir daí, 5 anos para promoção ou da execução fiscal ou do protesto. E aqui já começa um certo complicador. A partir de julho de 2024, recentemente, portanto, nós temos o protesto como uma causa de interrupção da prescrição. Anota aí. Então, a prescrição pode ter sido interrompida quando iniciada na Constituição definitiva por um protesto. E o protesto vai reabrir o prazo de prescrição. A interrupção da prescrição no direito tributário, vale lembrar, faz com que o prazo se inicie do zero em se tratando de crédito tributário. Então, Constituição definitiva, nós temos 5 anos. Dentro desses 5 anos, o exequente, a Fazenda Pública, precisa recuperar, efetivar o seu crédito ou interromper o prazo prescricional. Essa interrupção pode-se haver, portanto, por protesto ou por outra medida. Quais são as outras medidas que podem interromper o prazo de prescrição? Ora, nós temos a própria execução fiscal, que é a nossa matéria-prima por excelência aqui no perfil. Mas nós temos outras possibilidades. Quais seriam essas outras possibilidades que a gente poderia ter uma interrupção da prescrição de 5 anos, como a gente viu iniciada na Constituição definitiva? Ora, pode haver um parcelamento, pode haver uma transação, atos extrajudiciais. Deixa eu dar um refresh aqui na imagem do Instagram para não perder de memória. Pode haver um ato extrajudicial, tal qual parcelamento, tal qual
transação, ou agora já está virando moda a mediação tributária. Nós temos em Porto Alegre, no município aqui de Porto Alegre, uma lei que estabeleceu uma mediação tributária. Um ato, portanto, da via extrajudicial, no qual o devedor acaba por reconhecer este débito. Atos extrajudiciais em que o devedor reconhece o débito tributário estão previstos lá no inciso 4º do artigo 174, parágrafo único. Seria melhor falar inciso 4º do parágrafo único do 174 do CTN. Atos extrajudiciais. Então vejam só que existe a possibilidade, neste dilatado prazo de 5 anos, é bastante tempo, de nós termos atos que interrompem a prescrição. Pode ser um protesto, pode ser um ato extrajudicial do devedor, ele que acaba reconhecendo o débito, assumindo um parcelamento, uma transação ou outras situações, ou ainda o ajuizamento da execução fiscal, que na prática o ajuizamento serve ele próprio como um marco interruptivo por força da interpretação que o STJ deu a regra que veio do CPC e ele impôs na execução fiscal no sentido de que o despacho do juiz interrompe a prescrição, mas isso retroage à data do ajuizamento. Portanto, é o prazo importante. Eu pego uma execução ajuizada com 5, 6, 7, 8 anos contados do vencimento do débito, é bastante impressionante. Aparentemente tem prescrição, mas eu preciso considerar a eventual ocorrência de alguma causa que não está noticiada. Não raro a gente percebe isso e intima o exequente a esclarecer. E, afinal de contas, o executado alega ou o juiz percebe um decurso superior a 5 anos, intima o exequente a dizer: houve alguma causa interruptiva que obste o reconhecimento da prescrição? E o exequente tem a obrigação, tem o ônus então de informar: olha, apareceu aqui no meu sistema informatizado que o nosso devedor ele fez um parcelamento que vigorou no prazo de tal a tal, e a gente sabe que ao longo do parcelamento existe uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito, e se nós temos a suspensão da exigibilidade, o crédito não pode ser exigido e, portanto, falta também a possibilidade de correr prescrição. Então, ao longo do parcelamento não corre prescrição. Depois de rescindido o parcelamento para a cobrança do saldo, sim, nós podemos ter prescrição para a cobrança do débito. Aqui nós tratamos débito e crédito indistintamente e tratamos da prescrição como pedagogicamente falada, prescrição ordinária, prescrição do crédito, prescrição inicial, prescrição antes do ajuizamento. A prescrição, vale lembrar, é a mesma, né? A prescrição tributária é a mesma, é aquela sempre do 174 do CTN, mas ela pode ocorrer antes do ajuizamento, pode ocorrer depois do ajuizamento. Quando ela acontece depois do ajuizamento da execução, ela é a dita prescrição intercorrente, e agora você não vai confundir mais. Portanto, respondendo aqui à inquietação do seguidor e comentando também o que vocês contribuíram no post, depende de uma série de coisas. Como a gente viu, o prazo superior a 5 anos é um dos elementos, mas a gente precisa considerar a eventual ocorrência de causas interruptivas da prescrição. Espero que isso tenha sido produtivo e útil para vocês, especialmente nos estudos aqui das cobranças tributárias. E antes de encerrarmos, eu quero pedir a gentileza de vocês contribuírem com uma dúvida minha, uma inquietação da minha parte, pois eu recebi hoje mesmo a prova da capa que a editora Mizuno gentilmente me enviou a respeito do novo livro que vai sair em janeiro de 2025, no livro da cobrança tributária de acordo com a resolução 547 do CNJ, um assunto extremamente novo, quente e importante a respeito do fluxo de trabalho das cobranças tributárias, das cobranças fazendárias. Então, tem uma dupla proposta lá, um tom de vermelho, um tom de laranja. Eu particularmente acho que o tom de laranja fica mais parecido com a paleta de cores normalmente utilizada aqui nos meus títulos. Contribui lá, dando a sua opinião. Vamos escolher em conjunto, tem vários que opinaram pelo vermelho também. Vamos desempatar este jogo aí lá no post, que é com uma capa cobrança tributária. Escolhe lá, vermelho ou laranja, tem até uma enquete. E com isso eu agradeço muito a participação e agradeço demais
toda a nossa interação ao longo deste 2024, um ano bastante atípico aqui no Rio Grande do Sul, e vocês contribuíram muito, especialmente lá com a Tallinn Educação, né, com uma doação muito generosa, a partir de cursos que foram vendidos lá a título promocional, a título de contribuição com a recuperação do Estado, recuperação das famílias, enfim. Quero agradecer demais, vocês foram importantíssimos ao longo deste ano e seguimos juntos em 2025. E amanhã vai sair, depois de nós fecharmos o nosso ano judiciário, vai sair um vídeo provocativo a respeito do 2025 e eu quero mais uma vez a contribuição de vocês. Então não perdem por esperar o post de amanhã, podem colocar lá também os seus comentários. Certo, pessoal? Muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo.